Olá, seguidores e amigos do meu canal. O vídeo de hoje, como vocês viram, é sobre a PEC 298. O meu último vídeo tratou também desse assunto. E antes dele, eu participei de um Hangout também sobre esse assunto. O link das duas matérias está aqui na descrição desse vídeo. Por que eu vou fazer mais um vídeo a esse respeito? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebi que várias pessoas têm comentado esse assunto com informações contraditórias, inclusive com algumas informações que eu passei no vídeo anterior que eu fiz. Como eu disse no meu vídeo anterior, isso aí foi a maior teratologia jurídica que eu já vi na minha vida. E quando eu falo em teratologia, eu acho que eu estou sendo condescendente. Eu acho que o termo mais adequado para isso é maluquice. Realmente, isso é uma maluquice. E por causa dessas informações contraditórias, eu resolvi apresentar aqui uma análise detalhada sobre o que efetivamente consta para mostrar em toda a sua inteireza o tamanho da maluquice que consta nisso, que me faz realmente suspeitar que quem elaborou isso sofre de problemas mentais. Então, vamos ver o que está escrito. Vejam. Consta aqui, proposta de emenda à Constituição, o número, quando ela foi elaborada, não se sabia qual era o número que ela ia ter, mas agora nós sabemos, 298. Então consta na emenda, inclui o artigo no ato das disposições transitórias da Constituição Federal para prever a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Então, vamos começar com a análise disso que nós acabamos de ver. De acordo com o que vocês acabaram de ver, a ementa diz qual é o objetivo da lei. É o quê? Incluir um ato nas disposições transitórias para convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, de novo, eu já comentei isso no vídeo passado, mas eu vou aprofundar nesse. O que são as disposições transitórias? Olha, antes da Constituição, essa que está em vigor agora, nós tínhamos uma outra Constituição. Nós rompemos com a ordem constitucional que havia antes e criamos uma nova. Mas como é que é isso? Até ontem valia a Constituição anterior, que era de 67. A partir de hoje, vale essa nova, que é de 88. E assim, abrupto. Pode ser feito assim, mas isso é uma coisa que gera traumas. Então, para evitar esses traumas, criam-se essas disposições transitórias para criar uma transição suave da ordem constitucional que havia antes para a ordem constitucional que está sendo implementada com a nova Constituição. Isso são as disposições transitórias. Elas surtem efeito enquanto está havendo essa transição. Algumas coisas que foram criadas através da ordem constitucional anterior vão gradativamente se transformando de uma forma suave para se adequar à nova ordem constitucional. E quando todas as instituições, todos os ordenamentos jurídicos passar de uma forma que era compatível com a Constituição anterior para a que é compatível com a Constituição atual, acabaram-se as disposições transitórias, deixa de ter qualquer efeito, deixa de ter qualquer sentido existir as disposições transitórias. Isso são disposições transitórias. Eu pergunto a vocês, ainda temos alguma coisa que está em vigor, segundo a ordem institucional anterior, Constituição de 67, emendada pela emenda constitucional de 69, que está em vigor e ainda não passou para uma forma compatível com a Constituição de 88? Isso ainda existe? Eu desconheço. Existe talvez uma ou outra lei que foi feita de acordo com a Constituição anterior e que ainda não está de acordo com a nova Constituição, mas isso, uma vez você identificado que essa lei não é compatível com a Constituição atual, aquilo que não é compatível deixa de estar em vigor, automaticamente passa a estar em vigor pela Constituição atual. Quer dizer, a transição já foi feita. Significa o quê? As disposições transitórias perderam qualquer efeito. Não existe mais disposição transitória. Então, criar uma emenda numa disposição transitória, me desculpe quem fez isso, quem apoia isso,
mas é um atestado de insanidade mental. Mas mais que isso, como vocês viram, essa proposta de emenda constitucional visa o quê? Convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Meus amigos, mesmo que ainda tivesse havendo transição da ordem passada para a ordem atual, não tem sentido, num ato de disposição transitória, você convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Isso não é transição da ordem antiga para a ordem atual. Isso é outra coisa. Então, mesmo que a transição da ordem anterior para essa não tivesse sido extinta, isso não cabe no ato da disposição transitória. Eu pergunto a vocês, por que isso foi colocado no ato das disposições transitórias? Porque quem fez essa insanidade quer que isso tenha força de norma constitucional. Eu não quero que isso seja uma lei, quer que seja mais do que uma lei. Quer que tenha força de norma constitucional. Para ter força de norma constitucional, tem que botar na Constituição. Como não cabe de forma alguma nas disposições permanentes, ele tenta colocar nas disposições transitórias. Até aqui, não parece ser uma maluquice. Parece apenas ser uma esperteza. Mas mais para frente, nós vamos ver que isso não é apenas uma esperteza. Isso é uma insanidade mental, é uma maluquice, é uma psicopatia. Vamos adiante. As mesas da Câmara dos Deputados e Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º, o ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte artigo. Então vejamos, por enquanto ele está se atendo ao aspecto formal. Para emendar a Constituição, é necessário seguir normas que estão descritas na própria Constituição. E ele coloca aqui, os atos das disposições transitórias passam a vigorar acrescido desse artigo. Então, veja, isso não é uma emenda constitucional. Ele não está alterando um dispositivo constitucional. Ele está acrescendo à Constituição de um artigo. Botando uma coisa que não existe, que trata de um assunto que nenhum dispositivo da Constituição trata a respeito. Tá? Então não é uma emenda, é um acréscimo. Então você vê que já detectamos aqui uma contradição. O que nós estamos vendo aqui não é uma emenda constitucional, é um acréscimo à Constituição. Vamos adiante. Vamos lá. O artigo que vai ser acrescido vai ter a seguinte redação. Artigo 101. Os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão unicameralmente em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 2017, na sede do Congresso Nacional, na forma do disposto nesse artigo. Bom, veja você. O que consta na emenda? Que ia ser convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. O que está colocado aí? Eles não vão convocar nada. Eles vão dar poderes constituintes a pessoal que já foi eleito sem esse poder. Nenhum deputado, nenhum senador recebeu da população mandato para fazer Constituição, não Constituição originária. Então, isso daí está dizendo que não é que uma nova Assembleia vai ser convocada, não. Os deputados e senadores que tinham determinadas tarefas vão passar a ter outras. Tarefas que eles estão delegando para si próprios, como vocês acabaram de ver. Isso não é a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso é dar poderes constituintes a esse Congresso que não foi eleito com esse fim. Como eu disse no meu vídeo passado, isso é um golpe de Estado. Vamos adiante. O presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembleia Nacional Constituinte e dirigirá a sessão da eleição de seu presidente. Isso é uma coisa meramente formal, porque para eleger o presidente vai ser necessário ter uma presidência anterior, e essa presidência anterior vai ser exercida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Mera formalidade. Vamos adiante. Parágrafo 2º. A Assembleia Nacional Constituinte deliberará preferencialmente
sobre matéria atinente à reforma política e eleitoral. Vedada a apreciação de proposta tendente a abolir 1. O Estado Democrático de Direito. 2. A separação de poderes. 3. O voto direto, secreto, universal e periódico. 4. A forma federativa de Estado. E 5. Direitos e garantias individuais. E 6. O pluralismo político. A gente começa aqui a ver a absoluta confusão mental de quem fez essa maluquice. Veja que ele diz que a Assembleia Nacional Constituinte se reunirá para deliberar preferencialmente sobre esses assuntos. Preferencialmente não significa unicamente. Quer dizer, isso daí está aí para confundir. Preferencialmente sobre isso significa o quê? Significa absolutamente nada. Eles podem deliberar sobre o que eles quiserem. Podem, inclusive, deliberar apenas sobre outras matérias e nada sobre isso. Por quê? Preferencialmente, ele vai dar preferência a isso. E chegou a dar preferência a isso, bom, a minha preferência foi manter tudo do jeito que está, mas eu vou mudar outra coisa. Há alguma vedação para isso? Não, vedação nenhuma. Mas o mais importante é o seguinte: uma Assembleia Nacional Constituinte é um momento de você ruptura com a ordem institucional anterior para a criação de uma nova. Olha, se você rompeu com a ordem institucional anterior, como é que você pode admitir que a ordem institucional anterior com a qual você rompeu vai estabelecer algum limite para o funcionamento dessa Assembleia Nacional Constituinte? Isso não existe, isso é maluquice, isso é coisa de gente que não tem a menor noção de como é que funciona uma Assembleia Nacional Constituinte, nem quais são os objetivos dela. Se é uma Assembleia Nacional Constituinte originária, ela não tem limite nenhum estabelecido pela Constituição que vigia antes dela. Então, você vê que a lei é toda contraditória com ela mesma. Ao mesmo tempo que ela diz que é uma Assembleia Nacional Constituinte, ela estabelece limites, sendo que uma Assembleia Nacional Constituinte não pode ter limites, não um estabelecido pela ordem institucional anterior que está rompida. A Assembleia Nacional Constituinte é a ruptura com a ordem anterior. Mais uma contradição. Então, vamos adiante. Parágrafo 3º. A revisão constitucional de que trata este artigo terá prazo certo e determinado e que observará o encerramento da 55ª legislatura. Eu não tenho palavras para dizer o tamanho da maluquice que eu estou vendo aqui. Revisão constitucional? Meus amigos, a Assembleia Nacional Constituinte não faz revisão constitucional. A Assembleia Nacional Constituinte faz uma Constituição nova. Então, que revisão constitucional é essa? Quer dizer, isso é coisa de maluco. Vocês estão vendo? Cada artigo contradiz os artigos anteriores. A Assembleia Nacional Constituinte fazendo revisão constitucional. Isso não é revisão. A Assembleia Nacional Constituinte não faz revisão. Faz uma Constituição nova. Vamos mais para frente. Parágrafo 4º. As emendas à Constituição decorrentes do disposto nesse artigo serão promulgadas depois de aprovação de seu texto em 2 turnos de discussão e votação pelo voto de 3/5 de membros da Assembleia Nacional Constituinte. Eu fico pasmo de alguém dizer uma estupidez desse tamanho. Que emenda constitucional? Quem é que vai fazer emenda constitucional? A Assembleia Nacional Constituinte faz emenda constitucional? Tá, vocês estão loucos. A Assembleia Nacional Constituinte não faz emenda à Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte faz uma Constituição nova. Quer dizer, olha como eles misturam os conceitos. É por esse motivo que existe tanta informação contraditória em relação a essa PEC. É porque a PEC é contraditória com ela mesma. Eu não sei o que pode ter passado na cabeça de quem fez uma maluquice desse tamanho. A impressão que me dá é que essas pessoas estão tão acostumadas de que a lei sempre funciona da forma como eles querem, eles não têm a menor ideia da função de uma lei, para que uma lei serve, para que uma disposição constitucional serve, o que uma Assembleia Nacional Constituinte faz.
Eles perderam totalmente a noção. Olha, eu posso fazer o que eu quiser aqui. E posso botar escrito aí o que eu quiser, porque vai funcionar do jeito que eu quiser, e acabou. Eles não perderam totalmente o parâmetro. Essa é a nossa situação. Essa é a situação que o nosso país está agora. Nós estamos completamente à deriva. Nós estamos completamente perdidos. Quem está no comando desse país não tem a menor ideia do que fazer. Meus amigos, é necessário uma mudança radical. Essas pessoas que estão controlando, que estão dirigindo o nosso país nesse momento, não têm a menor ideia do que fazer. Não sabem como funcionam as instituições, não sabem para que servem as leis, não sabem para que servem as instituições que eles dirigem. Acabou. Estamos totalmente à deriva. É necessário uma mudança radical, não apenas nas nossas instituições, mas também nas pessoas que comandam esse país. Todas, absolutamente todas elas, estão completamente perdidas. E eu digo todas, sem nenhuma exceção, porque quem está no parlamento, quem tem algum cargo de direção, que visse uma aberração desse tamanho, tinha a obrigação de fazer o que eu estou fazendo agora, de escancarar para o Brasil inteiro o tamanho do absurdo que é isso, o tamanho do despreparo das pessoas que de uma forma ou de outra se comprometeram com essa aberração que eu acabei de ler. Então, é por esse motivo que eu achei necessário fazer mais um vídeo a respeito desse assunto que já foi comentado por mim 2 vezes e que está sendo comentado por várias outras pessoas. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço a você que dê o seu joinha e ajude a divulgar essa informação. Que esse talvez seja o vídeo mais importante que eu já fiz. E é muito importante que os brasileiros, principalmente os brasileiros que querem realmente dar jeito nesse país, dar um bom rumo para esse país, que saibam o que está acontecendo, o que está realmente por trás dessa proposta de emenda constitucional, do tamanho da monstruosidade que foi criada. Até o próximo vídeo.